Oi, gente, boa noite. Já tudo pronto aqui para receber vocês para mais uma live. Dessa vez eu convidando a Fábia e a gente vai bater um bola, né? Bater um papo aqui sobre organização de home office, né? Seu espaço de trabalho em casa, né? Seus documentos, né? Sejam bem-vindos, né? Gostaria da participação de todos. Acho que a Fábia já chegou por aqui, tá? Então vamos fazer o convite. Tá, para a gente poder começar aqui no horário e todo mundo, né? Tá todo mundo me ouvindo, tá tudo, né? Tranquilo em casa, mais essa semana aí, né? De confinamento, né? Procurando informação. Bem-vindos. Deixa eu ver, Mércia, Ceissa, Fátima. Nossa, quanta gente! Bem-vindos, bem-vindos, vamos chegando. Tô só esperando a Fábia para a gente poder começar Tô a aqui, tô aqui. conversar. Ah, Tô oi, aqui. Fábia, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Show de bola! Tô aqui, querida. Joia? A Bem, joíssima. que ótimo. Vamos chegando, gente. Hoje, como eu estava falando, o tema é home office. Na verdade, é uma tradução, né, que a gente usa, né, de trabalho em casa, é o espaço de trabalho que a gente tem em casa, que muitas vezes não é só trabalho formal, né, é o espaço de trabalho de um autônomo, espaço como nós, né, personal organizers, é um espaço de ateliê, espaço de criatividade, espaço de estudos, né, e que tem sempre alguns elementos, né, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vai falar sobre documentos também. Engraçado, eu tô me vendo, mas não tô vendo a Fábia. Tá estranho aqui, acho que é a Ah, conexão. mas eu tô aqui, Deve... firme e forte, Ah, lhe eu tô te ouvindo. ouvindo. Também. A Fátima. Oi, Fátima, Tatiana. Tátila? Cadê Tátila? Jura? Eugênia. Quem é a Ah, que Tátila? legal. Tátila de Sampa? Ou Pois do então. Maranhão? É! Cadê ela? Coisa boa. Sejam todas bem-vindas. Regina. Beth, Beth Brugger. Tá dizendo que também não tá te vendo, Fábia. Quer eu não entrar de tava vendo. novo? Ah, é? Ah, Sai pra gente entrar. Aí eu te convido de novo. Vai lá. tá. Vou sair. Tá. Vamos convidar a Fábia novamente, gente. Adicionar. Vamos esperar. E agora? Tá todo Agora mundo deu vendo? certo. Agora tá Aí, tudo garota. ótimo. Bora arrochar! Bora! Feliz de você estar aqui de novo. Foi uma semana corrida pra gente, né? A gente estava conversando. Isso. Mas, como você sempre diz, já deu certo, estamos aqui. Vamos começar, né, falando um pouquinho dessa experiência de Fábia, né, como eu estava me apresentando logo no início. Eu sou a Carol Lopes, a Carol Organizer de Natal, trabalho há 8 anos com organização, organizando ambientes residenciais, dentre eles o escritório, home office, e também agora há algumas lojas e alguns escritórios pequenos também, escritório de advocacia ou de contabilidade pequenos para autônomos também. E convidei a Fábia porque ela é especialista nisso, ela trabalhou muito mais do que eu nessa área, a gente é parceira há muito tempo e é um tópico que ela tem muita história para contar, histórias engraçadas, inclusive. É, nos cursos a gente sempre acabava falando um pouco sobre isso, então se apresenta a Fábia rapidinho para a gente já começar. Bacana. Obrigada, gratidão, Carol. Eu passei a semana toda esperando esse momento. Eu tô viciada em live com você, viu? Ela fez outra hoje, viu, gente? De tarde ela já Foi. fez outro tema, ela tá É, totalmente online, né? Que tô bom. toda online, toda chique. E aí, meu banhozinho. E aí, queria começar, primeiro agradecendo a todas as pessoas que estão aqui presentes, suas seguidoras, clientes, nossas alunas, amigas. É sempre um grande prazer. Hoje, 8h15, né? Não é fácil estarmos aqui. O corre-corre parece que a gente está trabalhando mais ainda, né, Carol? Mas sempre dá um tempinho para que a gente possa realmente partilhar um pouquinho do nosso saber. E aí, antes de começar, Carol, eu estava olhando aqui meu home office e como você sabe que eu adoro minha mostrar, eu queria mostrar minha blusa, né? Eu organizo. Você tem uma igual, né, Carol? Eu Eu organizo. tenho. E Da qual é o nossa seu amiga lá. superpoder, né? Da Pois Isa. é. Então, da Isa, nossa querida lá de Maceió. Maceió.
Maceió, né? Mas, assim, o que eu queria colocar, antes de mais nada, é como é bacana home office, gente. Eu tô aqui nesse espaço, eu tô com meu arzinho ligado, um aromatizante aqui, né? E, assim, cara, é uma felicidade muito grande poder compartilhar de algumas dicas, né? Como a gente pode fazer nossa rotina, como a gente pode realmente harmonizar as pessoas que têm dificuldades, as pessoas que querem realmente dar um up nesse espaço, nesse ambiente. E aí, para começar, Carol, eu queria só me apresentar, né? Você sabe, eu estou nessa estrada há 26 anos, estou velhinha, mas firme e forte. Os olhos ainda Dinossaura! brilham. É, dinossauro. Os olhos ainda brilham, né? E o bacana é isso, é que a gente faz com tanto amor, com tanta alegria, que eu acho que vai ser para sempre. Não importa outras atividades que nós tenhamos, mas a gente é organizadora profissional e a ideia é dar essa felicidade para as pessoas. Então, assim, estou aqui, arrocha nas perguntas para a gente bater um bate-bola aqui. Um Perfeito. troca-troca. Simbora. Vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é: no meio dessa confusão de confinamento, as pessoas, né, usando Jailton. mais, já usando mais o Jailton lá de online. Teresina, viu? Ou, Aham, então tá. tem gente de vários lugares aqui. Que bom. É, Que vários ótimo. Estou bem estados. feliz. Vamos lá arrochar. É, Deixa eu voltar para a pergunta. Ah, sim. desculpa. Não, não tem problema não. Já que as pessoas agora estão confinadas, né, estão usando mais a ferramenta tecnológica, né, internet, as ferramentas, digamos, os eletrônicos, computador, notebook e tudo, como que você vê essa realidade das pessoas estarem trabalhando em casa hoje, né? Se acontece, se não acontece, enfim, o que você acha? Bacana. Essa já era uma grande tendência que não tem como fugir, né? Com essa quarentena, eu acredito, Carol, que tudo mudou. Pensamento, sentimento, comportamento, atitudes. E esse espaço que, para muitos profissionais que trabalham presencialmente nas empresas físicas, né? Esse espaço, às vezes, era só um pouquinho de entretenimento, era guardar alguma coisa e ir embora. E hoje a gente sabe que qual a importância desse espaço, desse ambiente para a produção, para a produtividade, para que esse nosso lado profissional ele esteja ativo. E o home office, antes chamado escritório, mas né, é a mesma coisa, às vezes é um cantinho, mas é o local que você trabalha na sua casa que você vai produzir. Então, assim, hoje é fato, e o mais importante é que a gente tenha uma consciência, e aí eu acho que a gente falou numa live passada, que assim, ou foi em outra live, não lembro, que a gente tem que coordenar isso com a família, a gente tem que entender que nós mudamos, a família mudou, os filhos, marido, esposa, e aí como fazer, que olhar é esse com muita amorosidade, né? Porque não adianta eu reclamar. E aí a gente vai falar sobre algo, sobre a organização. Como é que está essa organização dentro desse contexto? E aí, mais uma Uhum. vez, para quem está aqui conosco, como é que você estava antes da pandemia, no seu home office? Como é que você está hoje, né, dentro desse contexto, 24 horas? E como é que você deseja ou escolhe estar pós-pandemia? E aí, Carol, depois que você comentar, eu quero também fazer uma perguntinha para você. A Rocha. Não Não, sei se eu então, respondi. não, respondeu. E aí o que eu queria só complementar, assim, você acha que é uma tendência? As pessoas viram que existe essa possibilidade, Sim. as empresas também viram que é possível fazer isso. Então, Sim. você acha que as pessoas vão começar essa mudança, vamos pensar, né? Que você falou do antes. Sim. Antes as pessoas Aham. usavam para um complemento, agora as pessoas deram um jeito para poder começar a Sim. trabalhar. E agora, né? Como você falou, quando elas viram essa possibilidade e talvez elas sejam convidadas a permanecer mais tempo fazendo isso. Como que você vê esse caminho? Eu estou assistindo algumas lives de empresários, por exemplo, o dono da Polishop, que é o João Apolinário, que é um mega super empresário, que eu sou empreendedora, né, da Polishop. É impressionante como a visão do empresário, né? Por exemplo, só dar um pequeno relato em relação ao marketing das empresas que faziam presencialmente. Ele colocou numa live dele e assim, por incrível que pareça, eu nunca tinha pensado que os meus profissionais poderiam trabalhar em casa. E eles estão produzindo muito mais, porque muitas vezes São Paulo, outros estados, você tem um deslocamento de 2 horas, no mínimo 1 hora e meia, né? E aí você tendo essa oportunidade de produzir em casa,
tipo assim, o ganho é muito grande. E outros empresários, como é que a gente não tinha visto isso antes? Porque vai economizar para a pessoa, para o profissional vai ser importante, porque ele vai fazer o horário dele e vai produzir, vai entregar o que é realmente bacana. E, Carol, não tenho dúvida, nós mudamos e a tendência cada vez mais é as pessoas chegarem, e até você sabe muito bem disso, você é do mundo, Estados Unidos, Europa, as pessoas estão no home office, o seu computador, estão. E aí vai na empresa, eu tenho algumas amigas aqui só para poder abrir parênteses. Não tem como. Que trabalham na Justiça Federal, trabalham na TRT. Cara, eles estão produzindo 6, 8 horas e super felizes. Isso é bacana, né? Essa mudança de olhar e esse comportamento ativo, que é a tendência realmente. Né? Então, é show de bola. Eu estou muito feliz. Porque aí nós, assim, só para poder fechar, nós vamos ter muitos trabalhos, porque as pessoas vão querer nos contratar para organizar, otimizar esse home office. Que aí que depois eu queria fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Pronto, Pode fazer. Assim, bacana. A Carol é uma super mega profissional e como é que você vê nas empresas que você fez e nas residências, vamos falar mais nas residências, né? Quais são as principais dificuldades que o profissional, porque assim, é algo para a gente entender esse cenário. Quando a gente faz uma cliente, ou um cliente, homem ou mulher, essa pessoa, ela tem um emprego fora, né? Assim, Carol, ela tem, às vezes, empresa, às vezes ela é empregada, enfim, não importa. Mas como é que você vê, dentro desse teu cenário de profissional, quais as maiores dificuldades e desafios que as pessoas encontram nesse home office, nesse ambiente, nesse espaço? E aí eu queria a tua opinião, a tua vivência. Tá. 2 grandes desafios. Antes, hoje e vai ser, né, para frente. Primeiro é ligado ao espaço, né? Ao espaço físico, vamos pensar assim, né? Sim. Aonde eu vou trabalhar, né? Que acessórios eu vou usar, vamos pensar mesa, mobiliários, né? Mesa, cadeira, iluminação, ventilação, ergonomia, barulho. Você falou do ar-condicionado, né? Essa parte do conforto, né? Aonde? Qual é esse espaço? Eu acho que isso é a parte número 1 da dificuldade, porque às vezes as pessoas não têm esse espaço e elas têm que achar um espaço dentro de casa, elas têm que mobiliar, elas têm que definir um cantinho, como você disse, para isso. E dentro ainda dessa parte física, vamos falar assim, né? Material, né? Ainda tem as coisas, né? Aonde eu vou guardar as minhas coisas, que a gente vai falar delas daqui a pouco, então eu nem vou descrever quais coisas, mas que coisas que a gente precisa, que a gente usa e que a gente tem que guardar, né, para usar no home office, por exemplo. Então, tem essa parte material. E tem uma parte imaterial, uma parte mais pessoal, que eu acho que é o outro segundo problema. Quando você trabalha em casa, você tem que ter 3 coisas. Você tem que ter foco, você tem que ter disciplina e você tem que ter organização, né? E aí não só organização do espaço, mas saber organizar o seu tempo, saber ter uma boa rotina, uma boa agenda, né? Ter foco para você poder picar o seu horário de trabalho em blocos de trabalho, né? E focar naquele momento, saber que você vai conseguir fazer uma determinada tipo de tarefa naquele momento. E disciplina aquela história que a gente tem falado bastante agora no confinamento. Levanta, tem uma rotina de manhã, troca de roupa porque você vai para o trabalho. E aí você foca nesse trabalho, você tem um horário, você tem metas a cumprir, como você falou. E eu acho que isso também é um desafio, como você colocou, para o empregador. Se você trabalha para uma empresa, ou se você tem sócios, ou se você é uma empresa, é um desafio também, porque você tem que retornar para aquela pessoa, né, essas metas, você tem que controlar como é que você vai fazer isso, tem que ter reuniões, mecanismos de controle. Então, para mim, esses são os 2 desafios, você ter esse espaço material e ter esse controle imaterial das rotinas, enfim, desses desafios que é trabalhar em casa, porque hoje a gente tem um impedimento, assim, uma dificuldade maior, porque está todo mundo aqui. Então, às vezes, esse mesmo espaço, por exemplo, para mim, eu estou aqui. Esse espaço que eu estou hoje, agora, neste momento, é usado de manhã, toda manhã, pelo meu filho, porque ele senta aqui e estuda. Ele ia para a escola, né? Ele não ficava aqui, então ele senta aqui no meu escritório e estuda aqui, né? Tem a aula, tem o material. Então eu não posso trabalhar nesse horário, eu vou ter que sair daqui, fazer outras coisas e tal. E aí eu vou trabalhar num outro horário. Mas isso é uma questão, como eu falei, de você articular a rotina neste momento de confinamento. Mas fora deste momento,
Existem esses outros desafios, que eu acho que são os primeiros que a gente enfrenta, e é o que a gente encontra, seja o profissional autônomo, aquele que trabalha para si, prestador de serviço ou não, né, advogado, contador, etc., ou que presta Uhum. serviço para uma empresa. Tá? Legal, legal, show de bola. E dentro dessa sua fala, Carol, as pessoas têm dificuldades porque não tem a estrutura, né? Você tem um espaço que você compartilha com seu filho, com seu marido. Eu tenho um espaço aqui enorme que é só meu. Então, tipo Tem que assim, fazer eu um tour faço. da Fábia depois, porque tem até É, etiqueta nos livros dela, é bem legal, gente. Tem que ter um tour da Pois é, Fábia. depois eu pensei exatamente, depois eu vou passar a câmera aqui, só para vocês verem, porque, gente, quando a gente está focada e assim, nós sabemos realmente a nossa missão e o nosso propósito, É. lá fora é lá fora. E aí eu desligo lá fora e diz, cara, agora eu estou aqui 100%, Uhum, porque uhum. senão as coisas ficam tumultuadas. E nós sabemos, como profissionais de organização, que a organização ela começa aqui na mente, né? A Sim. bagunça, né? E aí a ideia principal, que a gente vai já falar daqui a pouquinho, é esse planejamento, como iniciar um bom planejamento do home office, para que a Isso. gente possa realmente ficar mais confortável. É isso, Carol. Beleza. Então, minha próxima pergunta é: e aí, Fábio, por onde que a gente começa, né? Na definição do Ah, espaço, nas coisas, né? Como é que tá. funciona? Por É, onde que a gente é, começa a organizar o home office? é, pois é. Quem me contrata, eu sou um pouco, eu sou meio sarcástica, assim, sai um veneno, né, assim, meu lado sombra, aguça, porque a pessoa diz assim, primeira coisa, vamos fazer um cenário aqui de uma visita, tá certo? Para que a gente possa realmente, para quem está nos ouvindo e quer se organizar. E a pessoa tem aquela velha frase, ai, Fábia, não repare a bagunça, né? Aham, claro que a gente vai reparar do teto até o chão. E aí, Carol, o que a gente vislumbra, porque eu acho que, eu queria mencionar um pouquinho dos profissionais, tanto o arquiteto como o projetista, o designer de interior, são tão fundamentais dentro desse contexto, porque às Sim. vezes hoje uma tendência muito grande, apartamento de 40 a 50 metros quadrados, eu recebi algumas semanas atrás um super vídeo no YouTube, as tendências dos apartamentos serem pequenos. E um cara, eu acho que São Paulo, Rio, não lembro, ele fez de 30 metros quadrados a agência de viagem dele, o espaço familiar dele, mora sozinho, claro, mas a cozinha. Então, assim, e aí ele separava, ele tirava uma mesa assim para poder fazer o escritório, e depois essa mesa virava banco, era um negócio fantástico. Era Então, primeiro, multiuso, né? multiuso, show de bola e super harmônico, sabe? Não era aquela coisa tumultuada. E aí, voltando para esse diagnóstico, que é a primeira coisa que nós precisamos entender, e aí eu vou passar a bola para o usuário do home office, é assim, é você olhar o ambiente, né, o seu ambiente, onde é que estão, onde é que eu vou me sentir bem. Às vezes, o home office é lá no seu perto da sua cama, é uma mesinha, os seus documentos e seu notebook. Às vezes você tem, às vezes, o quarto de empregada que você utiliza, né, para poder. Às vezes é a sala que está cheio de coisas e está uma desorganização. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender é fazer essa análise do ambiente físico. Como é que está? E aí eu já vou abrir um parênteses, Carol, que assim, o que é que você precisa para esse home office funcionar? Seja você autônomo, dono de empresa ou funcionário. Porque às vezes não tem como a gente, esse tema é muito recorrente, lembrar o que é que nós temos. Nós temos papéis, livros, CDs, DVDs e outras coisas, como você disse que nós iríamos falar, porque eu tenho que entender o seguinte, se eu estou com o ambiente poluído, com coisas inúteis e obsoletas, com certeza vai ter um peso maior. E aí, lembrando, até utilizando uma ferramenta de coach, olha que interessante, isso que a gente analisa, eu já ia aqui, eu adoro me autopromover, né? Eu estava pensando com os meus botões, e aí, como eu sou coach, eu fiz o meu curso há 10 anos atrás, sei lá quantos anos atrás. E aí, na época, a ferramenta de coach era assim, se você quiser sair do ponto A para o ponto B, é uma linha, né? Aí depois eu fiquei pensando, cara, não, tá errado. E agora, na pandemia, eu entendi o seguinte, se você quiser fazer um processo de organização no seu home office, em qualquer ambiente, cara, vai dar uma dor. Porque imagina que uma lista, você chegou aqui, e aí para você processar, você tem que vir aqui. Cai. Porque vai doer. Cai, cara, vai doer.
para você Mas depois seguir. sobe, é igual o coração, né? Faz o tique. Isso. Esse movimento que é interessante para a gente entender que não é fácil. Por quê? Porque você acumulou ao longo dos anos, você procrastinou, você não organizou, e agora quer mágica? Não. Então a ideia é fazer, até arrepia, você fazer o diagnóstico e como iniciar. E aí, Carol, é mais uma vez, cara, você tem que ter um despojamento muito grande. Você realmente quer? Primeira coisa é você querer, e assim, essa história da leveza, do bem-estar, da praticidade, ela é fato. Cientificamente, a física quântica está aí para nos falar, a neurociência está aí para nos falar que a importância de um ambiente arejado, de limpo e organizado, ele é fundamental para que você produza. Então, depois que a gente analisa esse ambiente do espaço físico dos mobiliários, nós temos que fazer um planejamento, sabe, Carol? E esse planejamento é federal. Porque eu não posso fazer, porque o que acontece muitas vezes com as pessoas, que eu acho muito interessante, aí mais uma vez meu lado sombra é muito legal, e assim, como é que você quer organizar se você não tem uma meta a ser cumprida? Porque lá na empresa, quando a gente trabalha, a gente não tem uma meta. Cara, o nosso gerente, ou chefe, ou diretor, diz assim, cara, eu quero relatório amanhã, 18 horas. E aí você não dorme para entregar isso. E por que a gente não tem essa gana, essa garra para poder fazer no nosso home office uma gavetinha, depois um espaço maior até chegar no final? Então, os 2 passos que eu vou dar, depois a gente fala os demais, é ter esse olhar, o que é que eu preciso organizar, e depois o planejamento para poder a gente arrochar no processo. É isso. Massa. Então, depois que a gente quis, que a gente decidiu, que a gente planejou, botou lá no calendário, né? A gente se organiza. É tão legal essa primeira parte, vamos ter a iniciativa, né? Peguei meu papel e daí coloquei lá que eu vou gastar 3 dias, 3 horas e vou botar menino pra fora, e vou jogar um monte de coisa, toda motivada, botar música, tal. E aí, né? Super power. Comecei a fazer e agora, né? O que a gente vai encontrar pela frente? O que a gente vai precisar? A gente falando do material, né? Que eu estava falando lá atrás, né? Que a gente já falou do espaço, já falou do mobiliário e agora? São as coisas que a gente vai encontrar. O que a gente encontra, Fábio? Quais são as dificuldades que as pessoas encontram no home office? Me fala. Respira. Olha a dica, olha a dica, olha a dica. Respira, né? Primeiro tem que respirar. Olha só, primeira coisa, como você aqui deu a dica, é fazer um checklist, tá? Do que você tem. E aí a gente pode, porque assim, outra confusão mental que as pessoas não sabem, eu tenho muitas histórias, só que não dá para contar numa live, só num curso, né, Carol? Vai ter um curso. Oi. Pronto. Foi só Fábio ou fui eu também? Não sei. Vai ter um curso. Eu tenho um documento. Por que é importante o checklist? Para a gente tirar da cabeça e lembrar do que nós temos ao longo dos anos. Porque imagina só, todos nós já fizemos faculdade, etc e tal, mas um dia a gente esteve num colégio. Hoje, na minha época era 2º grau, não sei como é que está hoje. Eu acho que já mudou tudo, né, Carol? Você que tem filho pequeno, fundamental, não sei o quê. Ensino médio, Fábio. Obrigada, Carol. Você sempre me salvando. Olha que interessante. As pessoas... Oi, Maristela, bom dia não. Maristela, não, Maria... Bom, as pessoas guardam coisas lá da época do colégio, né? Seja caderno, agenda, e esse volume vai aumentando, porque às vezes ela faz um curso, ela faz o curso da datilografia, não sei o quê, não sei o quê, e eu tenho que entender quais são os documentos e papéis que eu tenho nesse espaço. E aí eu preciso separar por grupos específicos, tem que ser bem claro isso. Eu anoto. Quando eu anoto, fica mais fácil. Eu tenho que plasmar da minha mente para o papel o que é que eu lembro, porque muitas vezes a nossa mente, o nosso inconsciente, não vai lembrar o que é que eu tenho lá no nosso maleiro, lá na gavetinha. Quando eu faço esse checklist, Carol, vai clarear esse montante, porque às vezes eu tenho um pouquinho de coisa, mas às vezes eu tenho coisas, e aí eu digo aqui uma coisa bem legal. Às vezes nós temos documentos pessoais, documentos profissionais, documentos da residência, documentos dos pais que já faleceram ou estão vivos, não sei, se você é tutora, etc e tal, documentos dos filhos, projetos e papéis diversos, papéis gerais. Será que aí a pergunta né, para a gente refletir, será que a gente dá conta de tudo isso de uma vez só? Não.
Aí calma, respira, para que a gente possa escolher, aí vem o terceiro passo. Depois que a gente colocou no papel, a gente vai escolher apenas um grupo para a gente trabalhar em cima dele. Porque aí eu preciso entender que se eu... E aí eu vou dar aqui um exemplo. Se eu pego o documento de residência, e aí são os pagamentos, luz, etc, 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 aí eu tenho que entender o volume, porque às vezes, Carol, essa documentação da luz está numa gaveta aqui, numa prateleira aqui, ou então numa pasta aqui e acolá. Tem que agrupar, juntar os semelhantes e os iguais, para eu poder ver o quantitativo, para poder ter uma ordem. E aí, se você me permitir, para eu continuar, eu tenho que entender qual é o tempo que a lei exige para que eu possa guardar essa documentação. Então eu posso jogar fora papel, Fábio? Porque as pessoas não querem jogar fora os papéis, Fábio. Ninguém quer jogar nada. Esse papel é muito importante, Carol. Eu não posso jogar fora. Se acontecer alguma coisa, eu preciso dele. Jura que eu posso jogar fora? Fábio, fala de novo. Pode! É assim, gente, olha só. Isso é muito recorrente no nosso trabalho. As pessoas têm medo, têm insegurança, porque acreditam que se jogar fora, um dia a prefeitura, o governo, o MED vai cobrar o imposto de renda e a gente tem alguns parênteses aí para a gente colocar. Não é para jogar tudo fora, não, gente. Alguém está falando, pelo amor de Deus. Aí vou ser presa e a Carol também. Não. Existe uma tabela de temporalidade por lei oficial, que ela é a nível federal, estadual e municipal para a empresa, e tem os códigos tributário, civil, e nós, pessoas físicas, nós temos acesso a quanto tempo eu posso jogar fora, que a lei diz assim, Fábia, pessoa física, você pode expurgar depois de 1 ano, 3 anos, 5 anos, e o legal, Carol, é que, eu vou dar só um exemplo, na internet, se você colocar assim, tabela de temporalidade por lei, documentos, vai aparecer 300 mil páginas e você pode acessar isso daí. E aí você fica com a lei na mão, que tem o código, e você fica você não fica insegura de o que pode jogar fora ou não, tá certo? Nós, profissionais, nós temos essa tabela. Agora, a pessoa que é leiga, né, o usuário, não tem. E aí, uma dica primeira coisa, pegue essa tabela de temporalidade da internet, tá certo? Pra quê? E aí, Carol, vem a parte que nós amamos. E aí, qual é a parte que nós amamos? Dica. Jogar fora. Descartar. Porque aí, imagina só um exemplo bem bacana. Se eu tenho, aqui é a Enel, né? Eu acho que é Brasil todo, Enel, não sei. Se eu tenho essa conta de luz de 1978 até 2020, gente, pelo amor de Deus, você pode jogar fora, ficar só porque a lei nos diz o seguinte, toda empresa pública e privada, ela é obrigada a enviar para você anualmente uma certidão, como se fosse uma certidão negativa, dizendo assim, Fábia, querida, o ano de 2019 tá ok, você já me pagou, então você pode rasgar e você fica só com 1 ano, tá certo? Porque isso é claro. E as pessoas não têm esse conhecimento, sabe, Carol? Isso, todas as empresas. E outra coisa, aí você pode perguntar, Fábia, as empresas enviam para mim? Claro que não, porque ela não quer gastar dinheiro, porque correio é pago. Imagina os usuários do estado do Ceará e Fortaleza e Natal, e seja lá o que for. Então, a tabela de temporalidade, gente, é o terceiro passo que a gente tenha conhecimento para que a gente possa expurgar com segurança essa documentação. Tá? E se vocês quiserem, a gente tem uma tabela que é dos documentos pessoais, assim, seus, da sua casa. A gente pode mandar para vocês, é só mandar um direct para mim ou para Fábia, que a gente manda para vocês. E assim, isso é uma orientação, gente, tá? A gente usa a legislação, os decretos que foram feitos, né, dessa orientação, para que a gente faça essa orientação de guardar por tempo indeterminado. Vamos pegar aí um CPF. Ninguém vai jogar CPF fora, são documentos
documentos importantes. Então, esses são que a gente chama de tempo indeterminado. Mas algumas contas, como a Fábia falou e as meninas também colocaram, eu guardo por 5 anos e depois eu jogo Sim. fora. Você pode guardar por 5 anos, ou você pode pedir o que a Fábia falou, que é uma declaração, uma certidão, nada consta, do condomínio, da escola. Normalmente a gente pega isso para imposto de renda, que está acabando o prazo, foi prorrogado, né, para junho agora. Isso. E você pode pedir, já que as empresas não mandam. Eu recebo, por exemplo, do meu banco, eu recebo da escola, eu recebo do plano de saúde. Mas se eles não mandam, eu posso pedir para esse fornecedor, posso pedir para outras pessoas, ligar, mandar um e-mail. Às vezes no próprio site, por exemplo, aqui na companhia de luz e na companhia de água, se você entrar, colocar o número do contrato, já tem um espaço lá para você pedir se nada consta, para verificar se existe algum tipo de pendência. E você pode fazer, super importante. Mas existem outros tipos de documentos que não têm essa orientação de legalidade. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma das meninas falou aqui, mas os meus documentos de trabalho eu não jogo fora. Isso é uma coisa que quem tem que decidir é você. Como a gente falou, você vai anotar os documentos que você tem, vai fazer um checklist de tudo que você acha que tem lá de documentos ou de coisas, né, objetos, itens. E depois você vai ter que dar uma temporalidade para eles, ou se você vai guardar ou não. Documentos de saúde também não tem uma questão legal, uma questão fixa para você guardar ou não. A gente dá orientações quanto a guarda ou não desse documento. Certificados de trabalho, essas coisas. Aí quem decide é você. Desculpa, mas isso a gente também não pode resolver. É pessoal. Mas você tem que. Exatamente. Mas é um trabalho. Lembra do que a gente falou do coração? Você vai ter que passar por essa peneiga de resolver para depois, ufa, já resolvi. Então, eu sei que é 5 anos, vou lá e, gente, pode rasgar. Você tá com algum problema? Vai aparecer meu nome, meus dados. Pega um piloto, aquela caneta piloto bem grossa. Deixa eu ver se eu acho uma aqui na minha gaveta. A caneta piloto bem grossa, risca o seu nome, risca o que você quiser lá, que não quer que apareça, risca bem riscado e depois corta. Você pode usar uma picotadora de papel. O pessoal usa muito para CD, né? Oh meu Deus, que guarda documentos, ou para cartão de crédito, ou cartão de plano, essas coisas. Mas também pode ser para documentos importantes, tipo um documento original do cartório, alguma coisa, se você quiser, você pode picotar, né? Ou você pode só simplesmente rasgar. Outras coisas que a gente pode jogar fora que são papéis também, muita gente me pergunta sobre apostilas, brochuras, né, que são aqueles encadernações, que também são papéis, né, no final das contas, gente. Então você pode até colocar no reciclado, você não precisa picotar. Se você não for dar para alguém, fazer uma doação, você pode colocar até no reciclado, não joga no lixo, né, bota no papel reciclado, tá? Beleza, é isso aí. Sim, pode ir a Rocha. Isso, gente, é só uma das coisas que a gente encontra no home office. Sinto lhe dizer, mas apesar de ser muito, porque assim, é diferente quando a gente organiza um lápis, já dando a dica, de um papel. Por quê? Porque o papel a gente tem que ler para ver o que tem, porque às vezes a gente nem lembra. Mas o que é isso, Carol? É um documento lá do espólio, que é uma outra palavra muito boa, da minha avó. Sabe, a herança que ela deixou pra gente depois que ela faleceu, e aí teve todo um processo legal de cartório, tarará, que decidiu, e aí teve, né, a decisão do juiz, por exemplo, falando que a divisão dos bens dela foi tal, chama-se espólio. Então, às vezes, você tem que ler o documento, e às vezes isso demora um tempinho. E aí você lembra, olha, vovó fulana, e lembra de falar com o ciclano, sabe fotografia? Mesma coisa. Às vezes demora um pouco mais. Por isso, o planejamento é importante, de você definir um tempo, focar naqueles documentos, naquele momento, como o Fábio falou, para você também não ficar perdido, né, na hora de organizar. Que outras coisas a gente encontra, Fábia? Vamos lá. Olha só, eu ia colocar assim, dentro dos documentos, as pessoas guardam de um tudo, né? E eu gosto muito da palavra reminiscências. Meu Deus, nossa. As reminiscências é aquelas cartinhas, os telegramas, os cartões de aniversário, os convites. E eu vou dar um exemplo bem legal, né, Carol, que eu sempre dou, no convite de casamento. Eu fico morrendo do meu lado mal, né, sombra, fica aqui ativado. A pessoa, claro, né, gente, eu casei, né, mas eu não tive festa de casamento ainda, né, Carol? E aí, mas eu sempre achei muito interessante, porque as pessoas, um convite de casamento hoje, de um casamento chique, é mais ou menos, talvez, um convite deve ser em torno de 30, 40 reais. É um negócio chique, grandão, né? Que a pessoa olha assim, uau, vai ser um festão. E aí, né, Carol, você aprendeu comigo,
a gente tira o exibível, aqueles dois desse tamanhozinho aqui, beijo, agradece, estarei lá no buffet. E aí, gente, para que é que a gente vai guardar esse convite de casamento que não vai ter sentido para o presente nem futuro? Vai ter presente o amor que a gente tem pelos noivos, pelo casal, pela família, mas as pessoas agregam, e aí eu já vou aqui para o meu lado, Carol, as pessoas acreditam que as pessoas estão materializadas aqui. E aí fica com um peso na consciência enorme, né? Ai, meu Deus, mas se eu jogar o convite fora, eu estou jogando a pessoa fora. Não, gente, porque o que nós encontramos, né, desde santinhos, né, de quem é católico, quem é cristão, como eu, e aí tem um fato dele, porque eu acredito que muitas pessoas guardam as reminiscências, né? E aí e as pessoas têm meu pecado, né? E aí guardam os santinhos, aquele negócio missinha de morto, né, e tal. Cara, e aí eu sempre questiono para minha cliente, eu digo assim, você pretende guardar até quando fala, mas é porque se eu jogar, eu acho que eu vou pro inferno. Mas não, minha filha, calma, respira. E eu tive a oportunidade de fazer uma igreja, né, uma matriz, e aí perguntei pro padre. Aí, sim, padre, é o seguinte, você faz o seguinte, quando você estiver organizando, você diz para sua cliente, 50% do pecado é meu e o outro é seu. Aí fica tudo certo. Então você pode... Gente, porque tá tudo aqui no nosso coração e na nossa mente. Então, Carol, o que nós encontramos, né, tirando as brincadeiras, é exatamente isso. As pessoas guardam a florzinha. Gente, agora, respeitando, mais uma vez, quer guardar? Show de bola. Aí nós vamos pegar uma pasta, a gente vai já falar sobre os complementos, acessórios. Aí nós pegamos uma pasta super linda, e aí nós guardamos todas as florzinhas, os chicletes, os papéis, as balinhas, tudo que tem de reminiscências para ficar no seu home office numa caixa bonita. Porque não precisa, você não tem que jogar fora, né? Eu queria deixar isso bem claro para não ficar muito radical. Você escolhe o que você pretende ficar na sua casa, no seu home office. E aí, só para dar uma porrada em todo mundo, é o seguinte, se você morrer hoje, o que é que vai acontecer com seus papéis e documentos? Outra pessoa vai resolver por você, com certeza. Né? Então é isso. Então, Carol, o que nós encontramos, esses papéis, e outra coisa, viu, gente? Pelo amor de Deus, não existe diversos. Não existe. Existe documento com nome. Porque aí, né? E aí a gente que trabalha com isso, é assim, mas é porque, Fábio, eu nem sei que papel é esse. Tá, então vamos jogar fora. E se eu precisar? Oi? Você não sabe o que mas vamos jogar fora. Tá certo? Então, eu acho que a ideia é basicamente essa, Carol. É a faixa que tá colocando, joga tudo fora. E a gente vai ficar com certeza mais leve. É isso aí. Exatamente. É uma questão de decisão, como a gente falou. Você quer, você guarda. Você não quer, pode jogar fora. Não se sinta mal por isso, né? Independente se o papel é um documento oficial, legal, ou se é uma lembrança que você está querendo guardar, se é uma foto, enfim. Não se sinta mal por isso. Se sinta bem. Gente, rasgar papel é bom demais, vocês não têm noção. Principalmente quando é nosso, né? Ai, acabou, eu não preciso mais guardar isso daqui. Ou de uma casa antiga que você não mora mais, eu tenho que ficar pagando aquelas contas, enfim. É super divertido. Olha aí, ó, um monte de papel. Outra coisa, assim, antes da gente continuar, às vezes o papel chega pra gente e a gente demora a decidir e vai postergando. Por isso que a gente acumula tanto papel. Às vezes, como a Fábia falou, a gente recebe o convite e já resolve. Eu não vou guardar o convite. Muito legal, vou anotar, vou colocar só o exibível na minha agenda, só na minha carteira para guardar, e o resto eu vou tirar, tá? Aqui quem tá falando é a Carol Organizer de Natal e a Casa e Vida Sustentável, tá? O Instagram da Fábia. Lá de Fortaleza, Fábia Vieira de Fortaleza, viu, gente? Vai ficar lá aqui no meu Instagram, essa gravação, também vai para o YouTube. E se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aqui, tá? Também nas perguntas ou aqui no chat, que a gente vai lendo, vai batendo bola aqui, viu, Tereza? Eu queria só aproveitar também, que eu dei um intervalo aqui, né? Oi lá, Fátima. Oi, Diana. A Isley, a Mari. Tem tanta gente que a gente não vê, passa pela gente, depois elas entram nas lives, a gente tem que falar um pouquinho. Fátima também, que colaborou aqui um pouquinho. A Leiliane. Não, tem... Foi da live. Maristela, várias... então, várias
pessoas que entraram, a Priscila Caminha lá do Rio também estava por aqui, então bem mix de pessoas que apareceram por aqui, né? E espero a gente colaborar um pouquinho com vocês aqui no home office, tá? Esses foram os documentos, tá? A gente orienta que vocês façam essa triagem, como a Fábio falou, separe por temas, né? Coloca bem definido, carro, qual carro, qual pessoa, qual trabalho, né? Se é a nota fiscal de um imóvel, se é da doméstica, enfim. Definam temas para os documentos que vocês têm, tá? E a gente também encontra outros objetos. Fábia, antes da gente falar dos objetos, mostra um pouquinho o teu escritório, que aí a gente vai ter uma ideia desses outros objetos que a gente tem aqui. Vira aí e mostra pra gente. Adorei, obrigada, Carol. Isso nem estava no script, viu? Gente, eu adoro me mostrar. Olha que legal, gente. Oi. Vamos lá. Aqui, essa parte aqui, gente, é o meu cantinho do lado direito, tá? É um mural de Fábia. É um muralzinho, tem Nossa Senhora, adoro o Fábio Vieira. E aí vem aqui, olha que coisa mais fofa, gente, não é por nada não. Aquela borboleta é para eu lembrar que sempre vai ter transformações na nossa vida. Essa plantinha, quem me deu foi a minha querida Érica Portugal. Essa é a plantinha da abundância, viu, gente? Maravilhosa. E olha só, ótimo. Gente. Oi. Né? Olha que interessante, Carol. É ter um espaço clean. Como eu atendo também cliente, eu faço consultoria, aquela cadeira ali é o meu divã, né? E aí, é bem simples, gente, não tem nada de luxo, é simples, mas é confortável e tem assim, tem tudo que eu preciso. Aqui é minha estante de livro, tá, gente? Outra coisa que a gente tem muito nos escritórios é apostila, livro, né? Tem muita coisa. Eu vou até ficar aqui de frente, só para vocês entenderem. Olha que interessante. Aqui, gente, é a minha mochila de trabalho, a minha sacola de feira e minha bolsinha que eu vou para o dia a dia. Tudo funcional, exatamente para que quando eu precisar, fique mais fácil o acesso, tá certo? E aqui algumas coisas que a gente que trabalha com a filosofia oriental, a gente tem que ter em casa que é belo e útil, né? Então, algumas coisas são importantes para mim. Aqui, meus aromatizantes, um dia eu passo um, viu? Outro dia eu passo outro, para poder ficar bacana. Aqui é meu álcool gel, né? Porque hoje eu estou usando o álcoolzinho. Muito massa. E embaixo, mostra a parte de baixo. Mostra a parte de baixo. Esse que eu quero ver. Olha os livros, todos etiquetados que eu falei. Não precisa chegar nesse extremo, gente. Mas vocês podem também separar. Lembra que a gente falou dos documentos por temas, né, Fábia? Isso, podem, isso. Né, botar na prateleira. Por grupos específicos. Eu vou só tirar aqui um negocinho que eu vou já explicar para vocês por quê. Aqui, gente, olha só. Então fica fácil, e quando a gente nicha, né? Quando a gente tem um espaço nichado, fica mais fácil. E aqui são meus futuros livros, mas por enquanto aqui está representado eu e o Marcos Calado, a nossa filha que nós não tivemos e aqui nosso cachorro, que nós não vamos ter. Vira de volta, vamos terminar aqui. Tá, vamos lá. Então, ok. E aí, gente, essa harmonia do home office, e aí eu queria colocar aqui só do lado, Carol, olha só. Legal. O que é que eu preciso? O kit de escritório, olha que legal. E tá tudo nichado, olha só, dá para ver, né? As canetas, os cadernos, os borrões. E aqui que vocês estão vendo é o que chegou, é a minha entrada, tá, gente? Olha só. Essa entrada, ela é de fundamental importância para que quando eu tiver com um tempinho, amanhã de manhã, aqui chegou uma conta do Banco do Brasil, ninguém merece, né? Mas tudo bem, enfim. Né? Porque assim, cara, eu não sou obrigada a pagar, mas eles, né? Senão eles vão me bloquear. Eles mandam, né? Todo mês eles chega mandam, lá, cara, né? Estamos sem ganhar dinheiro nesse momento, então não dá para poder arrochar. Bom, e aí, Carol, só para poder a gente finalizar essa parte, eu queria só mostrar que eu acho que é fundamental para quem está querendo organizar. Eu tenho aqui um negocinho que eu chamo plano de bordo diário, semanal, mensal. O que é essa pasta? E a gente vai já falar dos complementos. Essa pasta é tudo aquilo que eu preciso fazer, seja no meu lado profissional, seja no meu lado pessoal, familiar. Porque a importância de você ter um escrito, pode ser um caderno, mas como eu tenho muitos anexos, então eu vou colocando aqui tudo que eu preciso resolver na semana, no mês ou no dia a dia. Para quê? Para eu descarregar da minha mente e realmente ter esse plano de ação
Se você pretende fazer um home office, cara, então anota, passo a passo. E aí você pega a sua pasta, que é o plano de bordo, que eu gosto muito dessa palavra, para você finalizar aquilo que você quis. Então é isso, Carol. Pastas, etiquetas, organizadores como esses que a Fábia botou, né, em cima da mesa dela, são muito importantes também. Então, você pode investir nesse tipo de material para organizar os documentos, para organizar o material de escritório. Você viu clips, grampeador, caneta, tudo isso a gente também encontra e você tem que organizar, setorizar, como a Fábia fez, também tem um espaço só para isso. Você não precisa ter uma loja. Tudo bem, vamos lá. Eu gosto de lettering, gosto de fazer um determinado tipo de arte, então tem uma caixinha com esse material, separa uma gaveta para colocar esse material, mas também não precisa ter muito. Tem o que você usa e tem um estoque pequenininho daquilo, né? Você não precisa ter 6 caixas de clips em casa, né? A não ser que seja uma empresa, não é o caso, né? Você só está trabalhando no home office, tá? Sim. E a gente encontra outras coisas que a Fábia não tinha, né? E que a gente encontra. O que mais que a gente encontra, Fábia? Pois você está falando de CDs, DVDs, isso daí? CDs, né? DVDs, LPs, cassetes, fotos, a gente encontra cabos, VHS, a gente encontra cabos, fios, carregadores, pilhas, conectores, sabe, aqueles T's, aquela extensão, gente, papéis, assim, papéis, envelopes. Isso tudo são materiais que a gente encontra normalmente no escritório e a gente também tem que organizar. Eu uso aquilo, eu não uso, vou passar a usar, então eu tenho que definir um espaço, né, para a gente poder colocar acessível, como a Fábia colocou, em cima da mesa, numa prateleira ou dentro de uma pasta, tá? Isso. E aí, Carol, aí eu acho que vem a parte também fundamental, eu acho que todas as etapas são bacanas, porque uma coisa que eu sempre falo para minha cliente se você fizer uma pesquisa, isso é fato, seja na empresa ou na residência, você diz assim, fulana, você gosta de papel e documentos? Elas, pelo amor de Deus, eu tenho rinite, eu já tenho alergia, por que as pessoas não gostam de papel? Imaginem só, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um quarto, no meu outro apartamento, eu tinha um quarto de empregada que eu transformei, a Carol chegou a conhecer, ele era lotado, eram 3 paredes de documentos e papéis, gente, isso é fato, né? Porque eu sempre dei aula e tudo mais, e eu acreditava naquela época, até uns dias atrás, há uns 2, 5 anos atrás, que eu precisaria desses papéis. Olha que loucura, eu como profissional de organização, e nós que somos instrutoras, treinadoras, professoras, nós gostamos muito de papel porque nós somos de uma geração, a Carol não é tão novinha assim, eu vou logo dizer a idade dela, mas que ainda é dessa geração de papel. Diferente desses adolescentes, que hoje eles estão mais virtual, que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero colocar é que hoje, Carol, eu tenho 2 maletas. Uma já vai ser tirada, é só para você entender um pouquinho. Maleta, você diz aquela caixa que tem um monte de pasta dentro, é? Isso, olha isso, só. Da Delo, que legal, da Delo, maravilhosa. Então, assim, hoje eu tenho 2 caixas dessa, com documentos, e olha a montanha que eu tirei ao longo dos anos. Eu tirei praticamente... Que foi, Carol? Não, pronto, cheguei. Ah, que linda. Pronto, então eu tirei 3 paredes lotadas de papéis que hoje eles são obsoletos para mim. Então, hoje está no meu computador. E é isso onde eu quero chegar, Carol, quando você mostrar essa pasta linda. E outra coisa importantíssima, gente. Não economize no investimento de uma pasta legal, sabe? Porque a pasta, essa daí, super fofa, né? Do Romero Brito, linda. Já quero, viu, Carol? Olha aí, uma pasta sanfonada. Porque olha o prazer e a harmonia que nos dá. A gente, ao abrir uma pasta dessa, primeiro faz bem aos olhos. E depois é como um bom prato, é uma boa comida. Se tiver lá organizado e num complemento bacana, então eu sempre digo, Fábio, será que eu posso usar uma pasta para o meu marido, para o meu filho? Não! Cara, compra uma pasta para cada pessoa, porque se seu filho quiser fugir, ele foge já com a pasta dele. Tá certo? Então não prende. Pois é, você que tem filho, né, Carol? Não deixa ele ter pequenininho. Mas só para poder fechar o raciocínio para você falar, Carol. Então, as pastas, os acessórios complementares são de fundamental importância para que você tenha realmente um home office organizado e prático para o dia a dia. Então, assim, veja, e aí a gente só pode comprar quando a gente mensurar e organizar
esse quantitativo, porque não adianta comprar 50 mil pastas se eu for precisar só de 3, tá certo? Perfeito. Então, porque a gente tem que reduzir. A ideia é reduzir essa quantidade de papel, que é um incômodo para muita gente. Reduzir essa quantidade de caixas, porque às vezes elas têm caixa de papel, elas têm outros tipos de caixas, plásticos, né, com aquele papel dentro de um monte de saco plástico. Às vezes elas têm gavetas cheias de coisas que elas nem sabem que tem. E da mesma forma que a gente fez essa classificação, essa triagem, depois separou para guardar os papéis, a gente vai fazer com as coisas. Teve uma pergunta aqui sobre os cabos. A gente vai encontrar muitos cabos, tá? Esse daqui é um outro fone que eu tenho, que esse daqui é o que vai na minha bolsa, tá vendo? Ó? Eu sugiro você enrolar sempre os cabos, tá? Para facilitar. Existem organizadores no mercado que você pode comprar. Esse daqui foi minha mãe que fez, tá? E aí eu gosto de guardar nele, tá? Mas você pode, eu sugiro sempre enrolar. Você pode colocar numa caixinha, num desses organizadores de gaveta mesmo, que a gente usa para guardar lápis, tá? Se você tiver muitos cabos, eu sugiro você encontrar, sabe a caixa do CD com o CD dentro? É a mesma coisa. De onde é esse cabo? Aí as pessoas vão ficar se perguntando, de onde é esse cabo? Para outro fone. Aí, outro carregador. Aí você vai puxando de dentro, tem uma necessaire. Você pode usar uma necessaire, você guarda todos os seus cabos lá, que é o meu caso, né? Tava o fone, aí tá meu carregador portátil, tá tudo aqui dentro, tá? Tudo você pode guardar também dentro de um pequeno estojo. Você pode guardar nesses organizadores. Mas sempre teste se está funcionando, se pertence àquele organizador, né? Se é do HD mesmo, se é da... Enfim, porque tem muito cabo que já se perdeu, que já foi, que não precisa mais. E aí você pode se desfazer daquele cabo também. E vai para o lixo eletrônico, tá? Que é um tipo de lixo reciclado, separado também, assim como as pilhas, tá? E os outros periféricos, que são talvez impressora que você queira dar, um scanner, uma máquina fotográfica, enfim, ou eletrônicos mesmo que você não quer mais, tá? Então, isso também segue essa triagem que você junta, eu sugiro os cabos você enrolar, e aí você pode até usar liga de cabelo, sabe? Liga de cabelo de tecido, aquela tipo essa que a Fábia tá usando, para você prender o cabo também serve, porque já dá uma organizada dentro da gaveta. Beleza, Maralice? E, Carol, queria só complementar, às vezes nós temos até na nossa casa algumas coisas, eu vou dar aqui um exemplo, tá? Que tá segurando meu, uma caixinha, né? Essa caixinha maravilhosa, que você pode guardar. Será que lá na nossa cozinha, será que eu não tenho caixinhas plásticas para poder colocar esses cabos, essas pilhas? Porque um lugar para cada coisa no seu lugar. E eu queria chamar a atenção aqui das pessoas que estão conosco, que é o seguinte, aquela gaveta que tem tudo dentro, às vezes, gente, um saquinho de plástico, e a gente utiliza muito como profissional de organização, os saquinhos para poder... Marrocos, meu primo, adoro, te amo, show! A gente utiliza muito na nossa organização esses saquinhos até para a gente visualizar melhor e definir o que é que tem nessa gaveta. Eu não preciso gastar muito dinheiro. Aqui é um exemplo que a gente dá. Carol, você lembra disso, né? Que a gente utiliza para tudo, né? No home office. Às vezes eu preciso de uma entrada, né? De um organizador desse, de revista, que eu posso colocar CDs, DVDs, papéis, pastas. E aí... hoje deve estar em torno de 25, 30 reais, não importa, mas vai durar 300 anos. E aí você tem um espaço definido e com complemento que quando você tira esse objeto, esse papel, você vai ter um local de colocar novamente. Então, a ideia desse cenário do home office é para que você, aí já fechando, né, Carol, que a gente está quase terminando, fechando esse cenário, o que é que eu preciso de organizador? E para que eu possa... E aí vem um detalhe importantíssimo, Carol, que é a disciplina após a manutenção desse espaço. Porque não adianta nada, como eu mostrei para vocês. Aqui chegou essas contas horrorosas hoje. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar na minha pasta de entrada para quando chegar no dia específico, eu saber onde está e não vai ficar aos meus olhos, tá certo? Porque eu já estruturei um espaço para essa documentação. Então, basicamente, é isso daí. Arrocha aí, Carol. E, como o Fábio falou, você colocar as coisas de volta no lugar requer um tempo. Você mudou as coisas de lugar agora, você botou uma nova etiqueta, então você vai começar a se acostumar a essa nova rotina, inclusive, de trabalho, de sentar, de cumprir horário.
E falando nisso, né, de rotina, e falando o que Fábia falou, lembrando também o que Fábia falou antes sobre documentos digitais, né, a organização da ferramenta de trabalho, a gente vai continuar esse papo, que a gente só falou do home office, né? Então a gente vai continuar esse papo falando sobre rotina e falando sobre os documentos digitais, né? Vamos falar dessa organização mais para frente. Na terça-feira que vem, tá? Eu vou colocar aqui depois terça-feira as que divulgações. Dia, Carol? Hoje é 28. Hoje não é 21? Não, hoje 28 é 21. não. Hoje é 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dia 26 à noite, mesmo horário, tá? Mas a gente falando aqui sobre essa parte de rotina e essa parte de documentos digitais para a gente complementar. Legal. E organizar. Queria aproveitar e agradecer. Se vocês tiverem dúvidas, mandem para a gente. Se vocês tiverem dúvidas agora, podem digitar aqui enquanto a gente faz o momento foto. Obrigada, Fábia, mais uma vez. E tem novidade chegando por aí, gente. Se vocês querem se aprofundar, precisam de uma orientação nessa parte de home office, a gente vai lançar aí um grupo, um curso, uma oficina, para você poder melhorar isso. Arrochar nessa organização. No seu home office. Então, assim, alguém está fazendo perguntinhas, Carol, você gosta muito de ler. E aí eu queria, gente, agradecer a todas as pessoas também que estão aqui, as amigas, os seguidores da Carol, os meus alunos queridos, amados, família, e dizer que é sempre um prazer a gente estar dentro dessa realidade. E home office é uma maravilha, porque faz parte do nosso trabalho, né, eu digo, do usuário, e faz parte da família. Então, vamos arrochar e terça-feira a gente tem mais live, né, Carol? Exatamente. Mérica, obrigada. Tem um lançamento, a gente vai falar terça-feira, né? Terça-feira, exatamente. Fiquem só ligadas que a gente vai falar para vocês desse curso, dessa orientação para vocês, tá? Rosana! Maria Inês fez uma pergunta aqui que é de terça-feira, e é justamente isso, celular, mensagens, muitos grupos, como organizar, a gente vai falar sobre isso, tá? E legal. Mari, sim, a gente adora saquinhos e piloque para organizar tudo. Então, é isso mesmo. Fica a dica para vocês, gente. Eu tenho o meu primo Marrocos, ele é arquivista, ele arquiva tudo. Depois a gente vai falar com ele. Ei, que massa, gostei da dica. Vamos lá tirar uma foto. Vamos lá. Oi, Deneide, vai ficar gravado, hein, gente? Depois, se vocês quiserem, deixa eu desativar aqui os comentários. Eu volto respondendo. Vamos lá? X para foto, Fábia. X. Aê, garota. Ok? Carol, gratidão, viu? Essa live não teria sentido sem e quem não assistiu vai ficar aqui mais um pouco, viu? E vai para o YouTube. Né? Exatamente, vai para o YouTube. Se alguém quiser a tabela de temporalidade, manda um oi pra gente, que a gente encaminha, tá? Um beijo para todas. Simbora organizar. Bora lá, Rocha. Tchau, tchau.